Olá, estudante do segundo ano do ensino médio. Bem-vindo a mais um ano onde vamos estudar pelo Regime de Atividades Não Presenciais do Estado, REAMP, enquanto durar a pandemia. Meu nome é Adelina e eu sou sua professora de Química. Nesse primeiro bimestre, o objetivo do conteúdo de Química é relembrar o conteúdo do primeiro ano. Então, no primeiro bimestre, vamos fazer uma revisão básica do conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Então, vamos falar de propriedades dos materiais. Antes de você começar a estudar o conteúdo do PET, uma dica: vá juntamente com seu professor na primeira página, veja o nome do conteúdo, veja quais as habilidades que você precisa desenvolver com o estudo desse conteúdo. Só estude o conteúdo sabendo aquilo que você precisa aprender, tá? Por exemplo, habilidade fundamental para o seu estudo do primeiro ano e da continuidade ao segundo ano: saber identificar temperatura de fusão e de ebulição, densidade e solubilidade dos materiais como propriedades específicas. Vejam bem, propriedades específicas é um conjunto de características que permitem diferenciar um material do outro, que permitem identificar um material do outro. Ele é identificar um material. Na verdade, as propriedades é a identidade, a impressão digital dos materiais. No entanto, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade, você precisa saber sobre elas no final do seu estudo de Química do primeiro bimestre. Outra habilidade essencial: diferenciar misturas de substância. Lembrando que substância tem propriedades definidas, mistura é formada por duas ou mais substâncias e não possui propriedades definidas. Ainda, outra habilidade fundamental: reconhecer a história do desenvolvimento dos modelos atômicos, ou seja, conhecer quais os modelos, qual o contexto histórico cada um foi elaborado, qual a base experimental. Conte com a ajuda do seu professor para consultar o livro, seu livro didático, para estudar, para olhar esses modelos no PET, e busque também na internet simulações que mostram cada um desses experimentos. Outra habilidade fundamental: saber usar a tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica ela é uma organização dos elementos químicos conhecidos até hoje. A tabela periódica ela não é para ser decorada, ela é para ser consultada. Nas aulas de Química do primeiro ano e do ensino fundamental, uma das habilidades necessárias do estudante é saber fazer uso da tabela periódica, é utilizá-la. Vamos começar com as propriedades da matéria. Sabemos que a matéria ela pode ser encontrada nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. O que acontece para a matéria mudar de estado físico? Quando varia a pressão e quando varia a temperatura nas quais o material está submetido, ocorre variação no estado físico do material. E como que a teoria das partículas explica essa mudança de estado físico e as características do material em todos esses estados físicos? No estado sólido, as partículas estão altamente organizadas, ao contrário do estado gasoso, que as partículas estão totalmente desorganizadas e bastante distantes umas das outras. Isso porque, à medida que aumenta a temperatura e diminui a pressão exercida sobre as partículas, elas conseguem obter energia para se movimentar mais
e consegue obter maior distância entre elas. Bom, toda substância ela tem uma temperatura específica na qual ela entra em ebulição, na qual ela sofre fusão ou solidificação. Essa temperatura é chamada de ponto de fusão, que é uma propriedade específica da matéria. Toda substância também tem uma temperatura específica na qual ela muda de estado físico, ela começa a ferver, ela entra em ebulição ou ela começa a sofrer condensação. Isso é denominado de ponto de fusão e ponto de fusão e ponto de ebulição, que são propriedades específicas dos materiais. Uma das habilidades do seu PET é usar tabelas e gráficos para apresentar resultados experimentais. Então, vamos analisar um experimento aqui, que é uma curva de aquecimento da água. Se pegamos a água no estado sólido, o gelo, abaixo de 0 grau, na temperatura, na pressão de 1 atmosfera, quando atingir 0 graus, o gelo vai começar a derreter. Durante todo esse tempo, a água vai coexistir na fase sólida e na fase líquida. Percebam que a temperatura permanece constante. Aqui a gente fala que nós temos o ponto de fusão da água. Está toda no estado líquido, a temperatura volta a subir. Quando ela começa a ferver, vai coexistir nos dois estados físicos e enquanto existir substância nos dois estados físicos, a temperatura permanece constante. Aqui a gente tem o ponto de ebulição da substância. Outro conceito fundamental, diferença entre substância e mistura. Na figura A, percebam que as partículas são todas iguais. Se as partículas são todas iguais, esse sistema serve para representar uma substância. No desenho B, na figura B, a gente tem partículas diferentes. Se nós temos partículas diferentes, podemos dizer que temos diferentes substâncias. Logo, o desenho A serve para representar uma substância e o desenho B serve para representar uma mistura. E qual é o comportamento de uma substância e de uma mistura durante as mudanças de estado físico? Toda vez que nós tivermos uma substância, durante a mudança de estado físico, a temperatura vai permanecer constante. Então, durante a fusão, a temperatura vai permanecer constante, durante a ebulição, a temperatura vai permanecer constante. Logo, as substâncias, elas possuem ponto de fusão e ponto de ebulição fixo a uma determinada pressão atmosférica. Por outro lado, quando a gente tem uma mistura, durante a mudança de estado físico, a temperatura não permanece constante, ela continua subindo. E esse ponto o ponto de fusão das misturas, o ponto de fusão das misturas e o ponto de ebulição das misturas nunca vai ser constante. Por quê? Ele vai depender da quantidade de partículas presente no sistema, tá? Ainda usando os modelos, vamos identificar nesses sistemas quais estão representando substâncias simples, ou seja, as partículas são iguais, quais estão representando substância composta e quais estão representando mistura. Percebam que o 2 e o 3, as partículas são iguais, os agrupamentos de átomos são iguais. Portanto, aqui a gente tem uma substância pura e simples.
Já no sistema 1 e no sistema 4, a gente também tem partículas iguais. Essa é igual a essa, essas 4 são iguais. No entanto, elas são formadas por átomos diferentes. Então, aqui a gente tem substância o quê? Composta. Agora, os sistemas 5, 6, 7 e 8, percebam que os agrupamentos são diferentes, ou seja, as moléculas são diferentes. Então, aqui a gente tem mistura. Aqui a gente tem mistura, aqui a gente tem mistura, porque os agrupamentos são diferentes. Então, aqui a gente tem moléculas diferentes, portanto, substâncias diferentes. A outra propriedade fundamental é a densidade. A densidade é a relação entre duas grandezas, a massa e o espaço ocupado por essa massa, ou seja, o volume. Então, a relação entre a massa e o volume de um material ou de uma substância, ela permanece a mesma se eu tiver 1 litro de água ou se eu tiver uma caixa de 1000 litros de água. Por quê? Porque a densidade é a relação, é a quantidade de massa que cabe dentro de um determinado espaço. Esse é o conceito de densidade. Outra propriedade fundamental, solubilidade. Solubilidade de uma substância é a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em 100 gramas de um solvente específico a uma determinada temperatura. Então, a solubilidade ela depende do solvente, do soluto e da temperatura. Por exemplo, o açúcar, ele é solúvel em água, mas ele não dissolve no álcool. O cloreto de sódio, sal de cozinha, ele dissolve em água, mas ele não dissolve em álcool, isso a 20 graus. Enquanto outras substâncias, elas possuem uma grande solubilidade em determinado solvente e uma solubilidade muito pequena em outros. É o caso do iodo. Veja, a solubilidade do iodo em água é muito pequena quando comparada com a solubilidade do iodo no álcool. Lembrando que o volume de solvente é o mesmo e a temperatura é a mesma. Bom, fechando as propriedades da matéria, vamos pegar a outra habilidade, que é conhecer a história do átomo, conhecer a história dos modelos atômicos e conhecer os contextos sociais, políticos e culturais que possibilitaram o surgimento do modelo para o átomo e as alterações nesses modelos. Bom, aqui a gente tem o primeiro modelo, que é o modelo de Dalton, 1803. Depois a gente tem o modelo de Thomson. Depois a gente tem o modelo de Rutherford, que é o modelo do sistema solar. Depois o modelo de Bohr. Como que era o modelo de Thomson? Como era o modelo de Dalton primeiro? Vamos, modelo de Dalton, bola de bilhar. O modelo de Thomson, esfera carregada positivamente, mas com partículas negativas incrustadas nela, é o modelo do pudim de passas. O modelo de Rutherford, que é o modelo planetário, ele já fala de 2 regiões do átomo, o núcleo, onde tem as partículas prótons, e uma região enorme em torno do núcleo, que é onde ficam as partículas carregadas eletricamente, ou seja, os elétrons. E o modelo de Bohr, que quantifica e localiza, indica as possíveis localizações dos elétrons na eletrosfera do átomo. Aí, aqui a gente tem um resumo, né? O cientista responsável pelo primeiro modelo atômico, Dalton, que é o da bola de bilhar, a base experimental, ele se baseou em quê para criar o primeiro modelo? No estudo das leis ponderais, no desenvolvimento da ciência moderna experimental. E por que o modelo dele foi alterado? Porque ele não explica a natureza elétrica da matéria. O conhecimento sobre a eletricidade permitiu que Thomson alterasse o modelo de Dalton.
Qual foi a base experimental? O experimento com tubo de raios catódicos. Qual que era o problema com esse modelo? Ele não descrevia a proporção entre o núcleo e a eletrosfera. Aqui a gente tem o modelo de Dalton, cuja base teórica e experimental é o experimento com a lâmina de ouro. Foi substituído porque ele apresentava inconsistência com a física clássica. Depois o modelo de Bohr, que a base teórica dele foi a teoria da quantização de energia, e ele explicava somente o elemento químico hidrogênio. Bem, converse com seu professor sobre cada um desses experimentos e sobre a história de cada um desses modelos. Por fim, a tabela periódica. Os avanços tecnológicos do século XIX permitiram que diversos elementos químicos fossem o quê? Sintetizados. Vários experimentos e pesquisas levaram os cientistas a perceber que existia determinada similaridade entre alguns elementos. E surgiu também a necessidade de catalogar e agrupar esses elementos. Assim nasce o quê? A tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica, ela é formada, ela é composta hoje, por 18 colunas ou famílias, que são as linhas verticais, e 7 períodos, que são as linhas horizontais. Cada cor da tabela periódica, para você consultar uma tabela periódica, a primeira coisa que você tem que fazer é usar a legenda. A legenda, ela indica, por exemplo, o que significa cada um dos números que estão aqui dentro e o que significa cada uma dessas cores. As famílias da tabela periódica também, algumas famílias recebem algumas denominações específicas. Por exemplo, a família dos gases nobres, a família dos halogênios, as famílias dos calcogênios, do nitrogênio. Mas tudo isso você acha na legenda da tabela. Nessa aula, eu fiz um apanhado geral do conteúdo que você precisa rever, juntamente com o seu professor, na primeira e na segunda semana do seu plano de ensino tutorado. Vamos recapitular? Primeiro, você precisa identificar, conhecer as propriedades ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Você precisa identificar ponto de fusão e ponto de ebulição, identificar quais os estados físicos que as substâncias se encontram de acordo com a temperatura na qual elas estão submetidas, de acordo com o ponto de fusão e o ponto de ebulição delas. Você precisa saber calcular a densidade de uma substância, que é lembrar que a densidade é a relação entre a massa e o volume. Portanto, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Aí eu te pergunto, quem pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Ambos pesam, ambos possuem a mesma massa, 1 quilo. No entanto, eles possuem o quê? Volumes diferentes. Porque o algodão ele é menos denso do que o chumbo. A outra coisa que nós precisamos lembrar é a tabela periódica não é para decorar, a tabela periódica é para consultar. Ela é o seu mapa do ensino de química. Com relação à história dos modelos atômicos, você precisa conhecer os principais modelos e o que cada um explica e qual o contexto histórico que cada um nasceu, cada um foi criado. Então, pegamos os principais pontos e as principais habilidades que você precisa desenvolver no seu estudo de química ao longo desse primeiro bimestre. Conte com a ajuda do seu professor nos seus estudos
e até a próxima aula.